Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do 3ds Max. Nessa aula nós vamos dar introdução a mais uma estrutura do editável Poly chamada Polygon. Vamos também dar um conceito muito importante de como uma malha deve ficar para evitar alguns erros. E vou apresentar alguns trabalhos também feitos e que a partir dessa aula vocês já são capazes de criar os elementos dentro do 3ds Max. O quarto tipo de estrutura da editável Poly é a chamada Polygon. Então, quando nós selecionamos o objeto que nós temos aqui, nós vamos acionar a estrutura apertando o número 4 do teclado, ou clicando aqui em Polygon, ou selecionando o Polygon aqui na listinha aqui do Modifier List. Então, na parte de Modify, perdão. Então, se eu selecionar o Polygon ou apertar 4, eu habilito ele. E aí, se você selecionar as folhas, né, desses segmentos, esses são os polygons que nós estamos falando. Então, existe alguma situação na sua vida aí que você sem querer apertou o F2, aí essa malhazinha não fica vermelha, só fica a borda vermelha. Então é uma escolha que você tem clicando o F2. Então a seleção você faz pelo mouse ou daquelas outras maneiras que eu mostrei para vocês, pelo Grow, que vai contínuo selecionando os do lado, e o Shrink vai diminuindo até ficar no zero. Essa malha você também pode modificar a posição dela através do W, né, que é o Move, e aí você aperta o X para aparecer aí, de vez em quando desaparece. Aí você pode mover ela tanto no sentido Y, tá vendo? Ou no sentido X, ou no sentido Z. Ah, mas eu gostaria de rotacionar essa malha. Beleza, aperto o E, que é o Rotate. Aí eu quero rotacionar no eixo azul, que é o Z. Então vou lá, seleciono e olha lá, rotaciona no eixo azul. Tá vendo? Ou eu gostaria de rotacionar no eixo vermelho, que é o X. Então ele rotaciona nesse eixo também. Eu gostaria no verde. Então, enfim, se você selecionar mais ou menos essa posição, vou voltar no W lá para poder arrastar ele na posição que eu queira. Ou eu vou voltar, vou clicar na tecla R, ou vir no Scale aqui e selecionar todos os parâmetros de escala em XYZ, e aí eu utilizo para aumentar ou diminuir esse tamanho. Volto no W e posiciono em outro lugar. Então é a maneira que você pode trabalhar com essa estrutura de uma malha chamada Polygon. E aí uma coisa diferente que acontece das outras ferramentas, quando nós seguramos o Shift para copiar essa malha aqui, ela não cresce, tá bom? Ela simplesmente copia essa malha para o lado aqui, tá vendo? Então se eu selecionar essa malha, por exemplo, e deletar, e aí eu seleciono, por exemplo, Border, aí eu seleciono ela e segurar o Shift, ela cria novas malhas, tá vendo? Shift Border, ela cria novas malhas, ou até mesmo o Shift segurando um dos edges aí, ele cria outras malhas. Então, segurando Shift você copia a malha já criando uma nova. E aí a diferença está no Polygon, que cria uma outra malha separada quando está selecionado. Vou apertar Ctrl Z até voltar a malha aqui. Beleza. Agora vamos fazer os estudos dentro do Edit Poly aqui, tá bom? Vamos selecionar o Polygon, Edit Polygons. Então vamos lá. Você tem um Extrude, que vamos apenas com a mão, tá, pessoal? Perdão, com o mouse. Clica na face, seleciona a face que você quer dar esse Extrude. Clica nela, para cima você só dá o volume e finalizou, para dentro ou para fora. Essa malhazinha aí, riscadinha, quer dizer que tem duas malhas dentro da outra, tá? Então para fora deu Extrude, firmeza, finalizou. Ou você pode vir aqui, tá vendo? E aí você tem essa opção de tamanho que você quer que deixe o Extrude. E aí se você selecionar uma face inclinada, por exemplo, e dar o Extrude, ou Bevel, ou outra opção no Polygon, tá vendo que ela sai nesse sentido? Porque essa opção está habilitada aqui, ó, Group. Se você quisesse que ela saísse de outra forma, você poderia escolher o normal e outras opções. Vamos para o próximo, que é o Bevel. Vamos apenas com o mouse. Clica na face que você quer modificar. Olha o que ele faz. Ele cria tipo um Extrude, tá vendo? E quando eu solto o mouse, ele vai afinar, diminuir a escala aí dessa face do Polygon. Então eu posso soltar. E aí essa ferramenta você pode usar para infinitas coisas. Você pode estar criando uma ombreira de um soldado ou de um robô, ou
um outro exemplo aí, outras situações. Então, ela vai criando outros elementos rapidamente com a malha que você está criando, beleza? O Bright, ele cria uma malha, ele une através de uma ponte as opções do Polygon. É a mesma coisa dos outros elementos lá, ele cria essa ponte. O Outline é bem interessante, que você pode diminuir a face aí que você estava trabalhando, tá vendo? Ao invés de criar novamente um bevel, que estica a perninha. E o Insert é uma outra ferramenta muito boa também, que você insere uma área de malha para dentro e depois finaliza, tá vendo? E aí, uma outra ferramenta que eu vou mostrar para vocês, que vocês tomam cuidado com ela, é o Flip. Se vocês não colocarem nenhuma textura, na renderização não renderiza essa última malha. Quer ver? Ó, vou colocar o Flip e aí eu vou dar um render. E aí não renderiza aquela última malha, tá vendo? Então eu vou voltar na malha lá e vou dar um Flip para voltar. Quando vocês clicarem no render, ele fica certinho. Pessoal, para vocês que chegaram até essa etapa do curso, vocês estão de parabéns, pois vocês já completaram vários conhecimentos da parte básica do 3ds Max e já são capazes de criar vários outros objetos dentro do programa. Eu vou mostrar para vocês alguns trabalhos que eu já fiz na vida aí, trabalhos simples com modulagem simples aí de objetos. Então, eu estou abrindo aqui um tabuleiro de xadrez, lembrando que a parte de textura aí vocês vão aprender na aula no módulo seguinte. Mas todas essas técnicas que eu mostrei para vocês, vocês já são capazes de criar também um tabuleiro de xadrez aí. Eu também desenhei uma vez um contrabaixo, então eu também utilizei as ferramentas aí de modulagem, posicionamento e assim por diante. Então eu comecei criando um shape line e aí eu dei uma volumetria, né, com extrude lá da lista de modificagens lá que vocês aprenderam. Então esse aí foi o baixo que eu criei uma vez na vida. E aí eu fui inserindo outros elementos. Lembrando, mais uma vez, que as texturas são no próximo módulo, tá bem? Estava criando também uma bateria para unir os instrumentos musicais e criar uma bandinha em 3D com bastante detalhes. E estava fazendo um estudo de iluminação aí com a parte de textura, então só um exemplo simples aí para poder trabalhar. E agora eu vou mostrar para vocês dentro do programa, né? Eu disponibilizei para vocês aí os arquivos para vocês baixarem e abrir junto. Então vou lá clicar em Open, aí já está lá, ó. Vamos entrar no modelo de textura, sem textura do instrumento musical contrabaixo. Aí vocês vão ver. Eu vou só apertar OK aí. E aí vocês podem ver que foi todo modulado. Selecionar essa parte aqui, por exemplo. Vamos lá no Edit Poly para vocês verem, ó. Olha lá, ó. Tá vendo? Então eu vou apertar o F4 aqui para mostrar a malha, como é que foi trazendo ela. E aí vocês vão aprender outros tipos para deixar ela bem afinadinha assim no outro módulo. Vamos abrir o outro lá, ó. Não vamos salvar aqui. Eu vou abrir o com textura. E aí, para quem tiver curiosidade como é que eu trabalhei as texturas, aí na próxima aula vocês vão ver que apertando o M aí se abre a caixa de texturas, tá bom? E aí caso vocês não conseguiram ler, acho que a principal textura que aqui não leu é a dos pinos aqui com raiozinho, tá vendo? Então vocês podem vai aparecer uma tela aí, então as imagens dos pinos com os raizinhos estão tudo aí, tá vendo? Então vocês também têm a última, que é o tabuleiro de xadrez, podem abrir à vontade, usar à vontade, pode apertar continue aqui, e aí vocês vão ver todo ele modulado também. E ao final dessa aula, pessoal, vocês aprenderam a trabalhar com a quarta parte de estrutura, né, do Editável Poly, onde nós trabalhamos com o Polygon. E aí você aprendeu alguns tipos de seleção, movimentação, rotação e escala, e aprendeu as principais funções dentro do Edit Polygons, que é o Extrude, Extrude, Bevel, Bright, você viu nas outras também, Outline, Insert e o Flip.